Saúdo a todos os irmãos e irmãs com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por mais uma vez estarmos juntos examinando as Escrituras. Hoje nós vamos meditar a respeito do cumprimento da lei. O cumprimento da lei. Vamos começar lendo aqui em Efésios, capítulo 3. Vamos ler do versículo 17 ao 19. Vamos ver. Efésios, capítulo 3, versículos 17 em diante. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aqui nós lemos o amor de Cristo, o amor de Deus por nós, que excede todo o entendimento humano. Nós não conseguimos compreender, por mais que nós nos esforcemos, não conseguimos compreender o amor de Deus. Mas nós vamos falar do cumprimento da lei. Veja aqui em Mateus capítulo 5, o versículo 18, a palavra nos mostra o Senhor Jesus falando a respeito da lei, dizendo assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Não passa a terra, não passa o céu. Tudo que está escrito na lei não vai se omitir nada, tudo vai ser cumprido. Em Lucas 12, versículo 50, aliás, 16, versículo 17, o Senhor Jesus diz: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. E aí? Nós estamos debaixo da lei? De certa forma, nós estamos libertos da lei, nós estamos livres da lei. E por quê? Porque aqui a palavra diz assim, em Romanos capítulo 8, versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A justiça da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, nós que somos cristãos, que aceitamos a Jesus como Salvador e o servimos. A justiça da lei se cumpre em nós. E aqui está falando não só de gentios e não só de judeus, hebreus. Está falando do novo povo que o Senhor Jesus fez surgir. Não tem mais gentil, não tem mais grego, não tem mais hebreu, judeu, não tem mais livre, não tem mais servo, porque Cristo é tudo em todos. Nós somos um povo, um corpo da noiva do Cordeiro. Nós somos um agora. Nós não temos mais essa divisão de pessoas que servem a Deus através da lei e aqueles que estavam alheios. Agora nós, em Cristo, somos uma nova criatura. E a palavra diz que toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E o Senhor Jesus nos amou até a morte. E nós vemos que Ele próprio diz assim, em Mateus capítulo 5, versículo 17: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Então aí é que está o cumprimento da lei. Quem cumpriu a lei? Nós vemos aqui os apóstolos reunidos naquele concílio em Jerusalém e conversando. E agora, o que faremos, né? Porque eles haviam trazido notícias dos gentios que haviam se convertido e subiram a Jerusalém para ver o que se faria. O que nós vamos fazer com esse povo gentil que está aceitando Jesus aí? A preocupação deles era se o gentil podia servir a Jesus como eles estavam servindo, que eram judeus. Mas eles ainda não tinham
as informações, as notícias de que Deus estava operando através também para os gentios, na vida dos gentios. E aqui em Atos capítulo 15, diz assim, do versículo, vamos ler do 14 em diante: Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar, Tiago falando isso, né? Para tomar deles um povo para o seu nome. Simão relatou isso, e com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens, o Senhor Jesus disse, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, né? Somos nós os gentios, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde a eternidade. Então, pelo que julgo, disse Tiago naquela reunião dos apóstolos, que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, e aí ele fala, né? Não convém colocar sobre os ombros dos gentios um fardo que nem nós, nem nossos pais pudemos suportar. E eles mandaram essa carta ensinando para que os gentios ficassem, se abstivessem, se não essas coisas necessárias, das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Então aqui nós vemos, quem cumpriu toda a lei? Nenhum tio da lei ia cair sem que tudo fosse cumprido. Quem cumpriu a lei? Jesus Cristo, porque a lei se cumpre numa só palavra: amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então o cumprimento da lei é o amor. E a justiça da lei se cumpre em nós que vivemos esse amor e temos que viver esse amor. Então a lei foi cumprida por Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não mais da descendência lá de Levi, dos levitas, né? Mas agora da tribo de Judá, de quem nunca se ouviu que vinha um sacerdote, e ele se fez sacerdote, e a palavra diz, havendo mudança de sacerdócio, Hebreus capítulo 7, versículo 12, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então aquela lei que foi dada a Moisés não existe mais? Ela existe, porque a palavra diz que a lei mostrou o pecado. A lei mostra o que Deus não quer. Não quer que mate, não quer que roube, não quer que engane, não quer que adultere, não quer que se embriague, e tudo aquilo que está na lei. Deus não quer aquilo. Como que eu vou viver hoje, segundo o novo sumo sacerdote, que é da ordem de Melquisedeque, sacerdote eterno, como que eu vou obedecer esse sacerdote vivendo o amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a mim mesmo? Cumprindo a lei? Não, a lei já foi cumprida. O Senhor Jesus, quando estava na cruz, ele diz assim, está consumado, já está consumado. Ele cumpriu. Ou nós pensamos, os apóstolos confessaram que nem eles, nem seus pais puderam suportar aquele jugo que era colocado sobre os ombros deles. Então, será que nós vamos ter a ousadia de pensar que nós vamos cumprir toda a lei? Não vamos. Aquela lei aquela lei lá, ela mostra o pecado. Como que nós vamos viver hoje, então? Vamos viver em amor, em santificação. Santificar. Amor é deixar as coisas de Deus nos dirigir. Amar a Deus acima de tudo. Quem ama a Deus vai amar o seu próximo, porque Deus entregou o Filho dele por toda a humanidade. E qual é o amor de Deus? É insondável. Não tem como nós chegarmos, é incompreensível humanamente falando. Mas dentro do que nós entendemos de que seja o amor, nós vamos viver. Viver esse amor, tendo como exemplo o amor do nosso Salvador Jesus Cristo. Nosso Rei, nosso Salvador, nosso sumo sacerdote, a propiciação pelos nossos pecados. O que ele fez? Ele deu a vida para abrir este novo e vivo caminho em direção à salvação.
Então nós vemos a lei, os pecados, o que desagrada a Deus. Nós não queremos desagradar a Deus. Então nós recorremos agora ao Senhor Jesus. Vamos aos pés do Senhor Jesus, nosso sumo sacerdote. E Ele nos dirige, nos ensina, e nós aceitamos esse ensinamento, nos dobramos a Ele, nós reverenciamos, adoramos o Senhor Jesus Cristo, e Ele nos dá o Espírito Santo. A partir daí somos uma nova criatura. Quando então passamos a entender o amor de Deus por nós, não completamente, perfeitamente, mas da nossa forma, como cada um pode se achegar a Deus, nós vamos entendendo o quanto Deus nos ama, a ponto de entregar seu Filho para a nossa salvação. Então nós vemos a lei foi cumprida, mas a justiça da lei se cumpre em nós. Então nós, conhecendo o que desagrada a Deus através da lei, vamos servir a Deus através da graça. Porque a palavra nos diz aqui, na sua carne desfez a inimizade, Efésios 2,15. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. Então o Senhor Jesus mudou todo o sistema de salvação. Os pecados continuam existindo. Dar lugar à carne. A carne deseja praticar tudo que a lei estava condenando. A carne quer ser superior às demais pessoas, quer escravizar, quer chegar no objetivo que a pessoa carnalmente deseja, nem que para isso precise matar, roubar, enganar, adulterar, prostituir. A pessoa busca isso porque é o desejo carnal. O desejo carnal não tem nada a ver com o desejo espiritual. O desejo espiritual é agradecer a Deus, servir a Deus, obedecer a Deus, amar as pessoas como o Senhor Jesus nos amou, Ele é o nosso exemplo. Esse é o desejo de Deus para nós. E nós, renunciando à vontade carnal, passamos a fazer a vontade de Deus. Por isso a justiça de Deus se cumpre em nós, que fazemos a vontade de Deus. Porque existem duas coisas. Existe lei e profetas. Então quando a palavra fala que nenhum tio da lei, quando o Senhor diz isso, nenhum tio da lei vai cair, Ele não está dizendo nenhuma profecia vai se cumprir até que... Não, profecia, até hoje, muitas profecias de Daniel, Ezequiel, não se cumpriram ainda, estão se cumprindo. Algumas estão repetidas lá em Apocalipse e em outros livros. As profecias estão se cumprindo, mas a lei se cumpriu em Cristo, a plenitude dos tempos, aquele que é tudo em todos, e nele habitou o poder de Deus. Só Ele para cumprir toda a lei, e Ele cumpriu. Ou alguém pensa que ainda alguém precisa vir ou fazer alguma coisa para cumprir a lei. Não, a lei foi totalmente cumprida. Deixou de existir? A lei nos ensina o pecado. O Senhor Jesus Cristo nos ensina o caminho para a salvação através do amor a Deus, através do amor ao próximo, através da obediência da palavra de Deus. Então nós damos graças a Deus por conhecermos toda essa palavra, toda essa verdade, tudo que o Senhor Jesus tem nos ensinado, porque é glorioso nós vermos este novo e vivo caminho aberto. Como nos tornamos uma nova criatura? Pela lei? Pela lei nós vemos o pecado. Nós recebemos, a palavra nos mostra assim. Vocês receberam as bênçãos que vocês receberam através do cumprimento da lei ou pela fé? Pela fé, pela graça. E isso nós vemos em Gálatas e outros registros, que nós temos que ter fé, o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, nós que entendemos essas coisas, não podemos julgar ninguém. Quem julga é um juiz. Juiz é Deus, é Jesus. A ele foi dado todo o julgamento. O que nós temos que fazer é sermos obedientes, servirmos a Deus com alegria, com sinceridade, com amor, fazendo tudo o que agrada a Deus, sabendo que a lei que foi dada através de Moisés, nos mostra o pecado, nos mostra o que desagrada a Deus. E Jesus nos mostra o caminho da salvação, através da renúncia dos desejos carnais, através de nos entregarmos totalmente nas mãos de Deus. Somos inteira e completamente dependentes de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Não tem outro. E só Ele já basta. Ele é suficiente para salvar toda a humanidade, o sacrifício dele. Por isso então, queridos irmãos, queridas irmãs, não vamos olhar
para aqueles que ainda estão olhando para a lei e se esforçando em fazer a vontade que está lá de Deus, que foi dada através de Moisés. O Senhor Jesus disse, Deus levantará um profeta, Moisés escreveu isso, disse isso. Deus levantará no meio de vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis, porque não perdoará a vossa rebelião. Profeta semelhante a Moisés, Jesus Cristo. Então, ouçam Jesus Cristo. Moisés está dizendo, ouçam Jesus Cristo. Escutem o que ele tem a ensinar. Então ele não veio revogar, ele veio cumprir. E cumpriu. O único que cumpriu toda a lei. Está consumado. Quando ele entregou a vida dele no madeiro, está consumado. Acabou. Então não tem mais lei? Tem lei. A lei mostra o pecado. Como eu faço para viver sem pecado e agradar a Deus e obedecer a Jesus, que é o meu novo sumo sacerdote agora? Viva amando a Deus acima de tudo e ao próximo como o Senhor Jesus nos amou. Essa é a mensagem que o Senhor nos dá neste dia e que possamos recebê-la com amor, com carinho, não julgando, não se considerando mais ou menos que os outros, porque Jesus é tudo em todos. Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.